Muito bem, hoje vamos falar de sexo. Essa aula nós estaremos falando de sexo e procurarei aqui, durante essa aula, estar esclarecendo algumas dúvidas que eventualmente vocês possam ter sobre esse assunto. Assunto esse, que no passado era muitas vezes um assunto proibido dentro das residências. Em casa ninguém falava de sexo. Os meninos aí iam tirar suas dúvidas com seus amigos mais velhos, que em conversas escondidas iriam falar o que eles sabiam, o que eles pensavam sobre o assunto para as crianças, para as pessoas, para os mais novos. E como eles não sabiam o que estavam falando direito, muitos assuntos ficavam sem ser tratados ou sem ser esclarecidos devidamente. Com as meninas o assunto ainda é um pouco mais grave. A vergonha, muitas vezes, impedia que elas falassem, inclusive entre elas, sobre o assunto. Surgiam aí dúvidas, como por exemplo, de onde elas vieram, e as mães, os pais geralmente falavam que uma cegonha trouxe elas aí enroladas em uma fralda ou em um lençol e deixou na porta de casa, e principalmente as crianças que têm irmãos de sexos diferentes observavam que não eram iguais. A menina perguntava, por que o menino tem aquilo ali e eu não tenho? O menino perguntava, por que eu tenho isso e ela não tem? Iam falar com os pais sobre o assunto e eram cortados, não se falava sobre o assunto, E o problema maior acontecia ainda quando começavam a surgir aquelas mudanças corporais, que ocorrem devido aos hormônios. E como eles não conseguiam tirar suas dúvidas de verdade, as pessoas que eles mais confiavam eram os pais, e os pais não falavam sobre o assunto, proibiam falar do assunto. Muitas vezes essas crianças entravam em depressão, cresciam deprimidas, e isso acarretava e acarreta ainda, quando isso acontece, que essa pessoa, essa criança, quando for adulta, possa ter problemas aí, insegurança, problemas que vão acompanhá-la pela vida toda. Porém, hoje em dia o assunto não é tão assim, difícil de se falar, mudou um pouco a abordagem. Ainda pode ser um pouco difícil para os pais falar sobre o assunto sexo, mas isso vai depender também aí do grau de instrução que esses pais vão ter. Aqueles pais que tiveram mais instrução, tiveram mais acesso a informações, têm uma facilidade maior em abordar, em falar, em tirar as dúvidas das crianças. Aqueles que não tiveram acesso, não estudaram, não tiveram acesso à educação, à informação, vão ter dificuldade sim, vão ter uma limitação. A gente tem que compreender essa limitação, E aqui a gente vai conversar para suprir essas dúvidas. Hoje, desde a pré-escola, as professoras, os pedagogos já estão preparados para tirar algumas dúvidas sobre o assunto, E também a gente tem a mídia televisiva principalmente, que acaba trazendo informações que muitas vezes a criança acaba suprindo a sua necessidade de informação, vai na internet, busca na internet, tira suas dúvidas. Mas para que serve o sexo? Essa é uma pergunta que tem muitas respostas, E a mais utilizada aí pelos professores, pelos pais, é que o sexo é para garantir a reprodução, a perpetuação da espécie, Nos seres vivos em geral, a função da atividade sexual é justamente essa mesmo, é dar origem a novos seres e assim manter a continuidade da espécie. Na maioria dos animais, o macho só cruza com a fêmea quando ela está fértil, período esse que é chamado de cio, Quando seu organismo, período que diz que o organismo da fêmea está na época propícia para gerar filhotes, ela está ovulando, o seu corpo, seu útero está pronto para receber o embrião. Então nessa época vai ocorrer o acasalamento entre macho e fêmea, nos animais em geral. Só nessa época, quando a fêmea não está no cio, não acontece o acasalamento. Mas e no ser humano? É assim que acontece? No ser humano não é bem assim não que acontece, A reprodução para o ser humano é apenas uma das finalidades, apenas uma das funções da atividade sexual. A relação sexual é uma maneira aí também de obter prazer e alegria, de dar e receber carinho aí, e afeto entre
entre as pessoas, né? E é uma das formas de expressão mais íntimas que se possa ter aí num relacionamento entre duas pessoas. E geralmente fala-se que o ato sexual é fazer amor, né? Então, sexo, relação sexual, né, é tratada muitas vezes como fazer amor pelas pessoas, né, pelos casais. Vamos falar um pouquinho agora sobre as mudanças que acontecem no corpo do menino e da menina, né? A descoberta do sexo vai acontecer aí com a descoberta do corpo. As moças e rapazes costumam acompanhar atentamente as mudanças que ocorrem nos seus órgãos sexuais externos. Essas mudanças são provocadas aí pela ação de hormônios que vão fazer algumas transformações. As características sexuais primárias, que são aquelas características visíveis nos órgãos genitais, vão ser determinadas geneticamente. Estão presentes desde o nascimento da criança, tanto no homem quanto na mulher. Porém, essas mudanças que vão acontecer com o passar do tempo são as características sexuais secundárias, que vão ser determinadas, que vão ser orquestradas aí pela ação de alguns hormônios, dos hormônios sexuais. Os testículos aí, né? Vamos falar agora do corpo masculino. Vamos ver as principais diferenças que acontecem aí com o passar do tempo, né, no corpo masculino. Os testículos vão crescer primeiro aí, e em pouco tempo depois o pênis também vai começar a aumentar o seu volume. Na puberdade, os pelos vão surgir em diversos locais, como no rosto, nas axilas, no peito e nas áreas próximas aos testículos, né, próximas às genitárias. E a voz também vai sofrer aí a mudança, a voz geralmente engrossa. Esse conjunto de características aí que se definem na época chamada, no período chamado de puberdade, que é esse período de transformações, né? Essas transformações vão receber o nome aí de características sexuais secundárias. E é consequência da ação hormonal. Porém, essas mudanças aí não obedecem padrões rígidos. Não vão acontecer na mesma época, né, na mesma idade em todos os meninos. Os adolescentes de mesma idade podem apresentar diferenças significativas em relação à estrutura do corpo, como a quantidade de pelo, o tamanho do pênis, o timbre da voz, etc. O grupo étnico também, que pertence ao indivíduo, a herança genética, os hábitos alimentares, os problemas de saúde, entre outros fatores, também são responsáveis por acontecer essa variação, essa diferença, né, no desenvolvimento aí dos indivíduos. Então, assim, colegas da mesma idade, né, podem ser mais altos ou mais baixos do que os outros, ter a voz mais ou menos grave. Isso não deve preocupar o indivíduo, né? As pessoas são diferentes e apresentam ritmos desiguais de desenvolvimento do corpo. É importante, né, gostar de você independente da forma que esteja, né? Com o tempo, tudo acaba se acertando, né? Então aprenda a se valorizar, cuidar do seu corpo. Porém, os rapazes, né, possuem uma pequena quantidade de hormônios sexuais femininos. Na puberdade, às vezes, ocorre um pequeno desequilíbrio na quantidade desse hormônio, que pode provocar aí um ligeiro crescimento das mamas dos rapazes, né? E em geral isso desaparece com o tempo. Mas se isso persistir com o tempo, é bom que se procure aí um médico, né, onde ele vai dar toda a orientação sobre o assunto, tirar todas as dúvidas sobre o assunto, fazer exames para ver o nível de hormônio, né, e retirar todas as suas dúvidas. Então é comum, né, essas mudanças. Não se assuste com essas mudanças. Porém, se com o passar do tempo, chegar com 18 anos, 16 anos, 17 anos, e as mudanças não aconteceu ainda, é bom sim procurar um médico, né, para que se tenha uma orientação técnica melhor sobre o assunto. Agora vamos falar sobre o corpo feminino, né, a passagem de adolescente para a mulher adulta. Algumas mudanças dessa passagem são o aumento dos seios, né, o aparecimento aí dos pelos pubianos,
os pelos nas axilas também. Essas são algumas aí das características sexuais secundárias femininas. Para a mulher, conhecer o próprio corpo é fundamental para ajudar a mantê-la saudável. Porém, o ginecologista, né, pode esclarecer todas as dúvidas aí caso seja notada alguma alteração que cause estranheza para a menina. Então, o corpo da mulher vai passar por inúmeras mudanças no decorrer do tempo, né? A estrutura corporal vai mudar, vai surgir pelos, vai crescer as mamas, né? Assim como os meninos também. Vai crescer os testículos, vai crescer o pênis, vai surgir os pelos pubianos, vai engrossar a voz. Então, isso são mudanças normais aí na vida, né, de todo ser humano. Então, essa foi a nossa aula, né? Falamos um pouquinho aí sobre o assunto. E na nossa próxima videoaula vamos abordar os sistemas genitais, né? O masculino e o feminino. Não se esqueçam aí de dar seu joinha, de compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal, né? Não se esqueçam também de dar sugestão aí de novas aulas para que a gente esteja abordando aí quando for possível. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.